Tema é um jovem médico que se mudou do Japão para Düsseldorf, na Alemanha. O principal motivo de sua mudança foi para se encontrar com o médico Heinemann, que é diretor do Hospital Memorial Island, pois ficou fascinado com o artigo que ele publicou e via naquele hospital uma oportunidade de desenvolver qualquer pesquisa que quisesse e ajudar o máximo de pessoas possíveis. Tema é um médico muito habilidoso, a ponto de ser reconhecido como um gênio da medicina, conseguindo realizar cirurgias complexas com muita confiança e facilidade. E não demorou muito para ele ser reconhecido no hospital, se tornando o médico preferido do diretor e do chefe de cirurgias Oppenheim, e também muito admirado pelos seus colegas de trabalho. Logo Tema se tornou noivo de Eva, a filha do diretor. Esse noivado foi arranjado pois o diretor sabia de todo o seu potencial e tinha muitos planos para ele no futuro. E Eva é uma mulher interesseira que desejava ter uma vida de luxo e conforto. Certo dia, Tema estava assistindo esse vídeo e decidiu deixar o seu like e se inscrever no canal para fortalecer. Certo dia, após sair de uma longa cirurgia, Tema viu de longe uma mulher chorando, que estava acompanhada de um senhor e um menino. Ele se lembrou deles e falou que aquela família trouxe um trabalhador turco para ser operado. A enfermeira falou para ele que quem foi o responsável pela cirurgia foi o Dr. Becker, e ele perguntou como foi a cirurgia. Neste momento, a expressão no rosto da enfermeira era de lamento. Logo ele percebeu que o turco não havia sobrevivido durante a cirurgia e lamentou por isso. Naquele mesmo dia, Tema estava junto com a sua noiva e, enquanto conversava com ela, ele assistiu o noticiário na TV, no qual falava que o Sr. Liebert, um conselheiro de comércio da Alemanha Oriental, veio junto com a sua família pedindo asilo. No noticiário, mostrou a foto do Sr. e da Sra. Liebert e de seus filhos gêmeos adotivos, e foi falado que eles ficariam em Düsseldorf por um tempo e que o governo cuidaria do bem-estar deles. No noticiário também falou que um cantor de ópera famoso estava em uma situação crítica por conta de uma hemorragia e que passou por uma cirurgia e se encontrava estável. Essa cirurgia foi realizada no Hospital Memorial Island. Mostrou o diretor do hospital Dr. Heinemann dando uma coletiva falando que o cantor havia sido diagnosticado com um aneurisma cerebral rompido, e com isso realizaram uma cirurgia que correu muito bem, e que fariam o possível para fazê-lo recuperar sua voz. O diretor Heinemann falou na entrevista como se a cirurgia tivesse sido realizada por ele, mas na verdade foi realizada pelo Dr. Tema. Em nenhum momento o diretor citou o nome de Tema para dar os seus devidos créditos. Tema ficou muito incomodado com aquilo tudo e falou para sua noiva que aquelas eram notícias do seu pai e não sobre ele. E para animá-lo, ela falou que o seu pai valorizava todo o trabalho que ele vinha realizando e que era só questão de tempo para Tema se tornar o chefe de cirurgia. No dia seguinte, após terminar uma cirurgia, Tema caminhava pelo corredor do hospital e viu que uma mulher e uma criança estavam parados na sua frente. A mulher chegou até ele e perguntou se ele era o Dr. Tema. Ele se lembrou dela e falou que ela deveria ser a mulher que chegou junto com o turco que precisava de cirurgia. A mulher imediatamente falou para Tema devolver o seu marido e partiu para cima dele segurando pelas suas roupas. Ela perguntava por que ele não havia operado seu marido e falou que seu marido havia chegado bem antes do cantor de ópera e mesmo assim ele o deixou para depois. Nesse momento, Tema começou a se lembrar. Ele estava prestes a começar a cirurgia de um turco que havia sofrido um acidente em uma construção. Porém, o chefe de cirurgias falou que ele não deveria estar ali, pois o seu paciente era outro, e que ele tinha que se dirigir a outra sala de cirurgia, porque eram ordens do diretor. A mulher continuou a falar que se ele tivesse realizado a cirurgia do seu marido, ele teria sobrevivido, pois ele é o melhor médico do hospital.
Nesse momento, Tema ficou sem reação e ficou muito abalado com aquilo tudo. Ao anoitecer, Tema foi jantar com Eva. Ele estava tão abalado com as palavras da mulher do turco que mal conseguia se concentrar no jantar. Então começou a desabafar com Eva. Ele contou que leu nos registros médicos que quem fez a cirurgia do turco foi o Dr. Becker, e ele obviamente demorou muito para realizá-la. Tema falou que se ele tivesse realizado a cirurgia, o turco poderia ter sobrevivido, mas não tem culpa daquilo, pois apenas seguiu as ordens do diretor. E então pergunta para Eva se ela concorda com ele, e ela simplesmente fala que concorda, pois afinal, as pessoas não nascem iguais. Essas palavras chocaram o Tema profundamente, pois Eva claramente quis dizer que certas pessoas merecem tratamento especial e outras não. Naquela mesma noite, a polícia recebeu uma denúncia de disparos vindos da casa da família Liebert. Ao entrar na casa, a polícia viu o senhor e a senhora Liebert mortos no chão, com ferimentos de balas. E encontraram a sua filha adotiva Ana em choque, parada na frente do corpo do seu irmão Johann, que estava coberto de sangue. A polícia relatou a emergência falando que o casal estava morto e o filho seriamente ferido. Tema já estava dormindo quando recebeu um sinal de emergência, informando sobre a situação de Johann. Enquanto se dirigia para o hospital, ele começou a se lembrar de uma conversa que teve com o diretor, quando foi deixar Eva em sua casa. No meio da conversa, o diretor comentou sobre a pesquisa que Tema vem desenvolvendo. O diretor pediu desculpas e falou que vão precisar cancelar o projeto, pois ele será um palestrando no próximo simpósio da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva e gostaria que Tema preparasse o seu discurso. Tema tentou argumentar, falando que estava quase terminando a sua pesquisa, mas ele não lhe deu ouvidos. O diretor logo mudou de assunto e começou a falar que um grupo suspeito de civis invadiu o hospital reclamando sobre a operação do cantor de ópera, alegando que deixaram o turco de lado que havia chegado mais cedo. Ele falou que não teve nada de errado com os seus procedimentos e ficou debochando das pessoas que estavam protestando. Ao ouvir aquelas palavras, Tema começou a tremer de tanta raiva. Tema chegou ao hospital e começou a se preparar para a cirurgia, porém foi interrompido pelo chefe de cirurgia, que falou que ele devia ir para outra sala de cirurgia para operar o prefeito que teve uma trombose cerebral, e que ele chegaria em 10 minutos. Ele tentou argumentar falando que ia começar a cirurgia do menino, mas o chefe de cirurgia lhe entregou o telefone e falou que era o diretor na linha. No telefone, o diretor falou que o Dr. Becker cuidaria da cirurgia do menino e que Tema deveria operar o prefeito e salvá-lo, pois ele havia prometido aumentar o subsídio do seu hospital durante a auditoria médica. Nesse momento, Tema começou a se lembrar dos gritos desesperados da mulher do turco que morreu. E então falou para os médicos que tinha outra cirurgia para fazer, e se dirigiu até Johann. A cirurgia de Johann foi concluída e ele aparentemente estava estável. Após a cirurgia, Tema começou a descansar e viu os médicos que realizaram a cirurgia do prefeito vindo até ele. Um deles, o Dr. Boya, falou para Tema que o prefeito morreu e o culpou pela morte do prefeito, alegando que ele abandonou a cirurgia e o responsabilizou por tudo. O chefe de cirurgia apareceu e também culpou Tema pela morte do prefeito. E falou que já denunciou o ocorrido para o diretor e era para Tema se preparar para as consequências,
pois aquele incidente prejudicou a autoridade do hospital. Tema estava muito chateado por conta dos últimos acontecimentos. E então, o Dr. Becker apareceu e perguntou se o diretor já havia o punido, e fala que se ele tivesse jogado certo, poderia ter tido um grande futuro ali, pois no hospital tudo se resume à política. Ele tentou animar Tema, falando que uma festa seria bom para animá-lo. Aconteceu um evento comemorativo do hospital e o diretor fez um discurso. Ele comentou sobre a morte do prefeito, dizendo que fizeram tudo o que podiam e que, felizmente, o público não mudou a sua percepção do hospital. E elogiou o Dr. Boya e o Dr. Eisen por terem feito de tudo para salvar a vida do prefeito. Tema criou coragem e se dirigiu até o diretor para conversar e acertar as coisas. Ele falou que sentia muito pelo outro dia. O diretor falou que eram águas passadas e que Tema só fez o que achou certo. Nesse instante, alguém anunciou no microfone que o chefe de neurocirurgia diria algumas palavras. Tema pediu licença para o diretor e falou que precisava fazer um discurso. Porém, o diretor falou que eles não estavam chamando. Então, é anunciado que o novo chefe de neurocirurgia era o Dr. Boya. Tema imediatamente perguntou para o diretor sobre a situação. E ele falou que se ele quisesse, poderia ficar no hospital, mas deveria esquecer qualquer promoção como médico, pois não poderia dar chance a alguém que só causava problemas. Ele é definitivamente humilhado pelo diretor. Na saída do evento, Tema viu a sua noiva chegando e pediu para ela falar com seu pai, pois ele não havia feito nada de errado. E ela simplesmente jogou seu anel de noivado no chão, na frente dele, e falou que ele era um tolo. Ele ficou arrasado. Naquele momento, ele havia perdido tudo. Ao sair do evento, Tema se dirigiu até o hospital para visitar Johan. Enquanto estava sentado ao lado de Johan, começou a desabafar. Ele falou que sabia que estava sendo usado pelo diretor, mas tinha o objetivo de chegar a um cargo alto e poder fazer qualquer pesquisa que quisesse. Enquanto desabafava, ele começou a se lembrar das palavras horríveis ditas pelo diretor e pela sua filha, na qual falavam que tinham vidas que valiam mais que as outras. E em voz alta, Tema falou que eles estavam errados. Isso porque nenhum ser humano é superior ao outro. Naquele momento de revolta, ele falou que o diretor é um mercenário e um homem como ele merecia morrer. Tema diz que deveria agradecer o menino, pois ele abriu seus olhos como médico, e que ele tem que viver, pois ele perdeu tudo para operá-lo, e foi até o além para trazê-lo à vida. Neste momento, Johan abriu seus olhos.